Flamengo tem problema seríssimo envolvendo o patrocínio Master e a gente precisa ficar ligado nessa situação. Além disso, o Corinthians também, né, e outras equipes aí do Brasil com o alerta ligado. Davi Luiz pode ir para o Corinthians, Cruzeiro, Casagrande se manifesta e o Cruzeiro também estaria interessado na contratação do zagueiro rubro-negro. E a questão do atacante, o Flamengo tem mais um impasse. O GE trouxe uma informação agora, uma atualização sobre o Lassina Traoré, o jogador de Burkina Faso que foi do Ajax e agora nesse momento está jogando, né, no Shakhtar Donetsk. Questão aí de lesão, subiu no telhado aí a contratação do Traoré, assim como a do Firmino também. Quem será que o Flamengo vai contratar? O Flamengo precisa contratar para esse Mundial de Clubes e principalmente para o jogo, né, de abertura, para valer mesmo, né, da temporada, né? Não estou falando do UFC Series, que você inclusive pode garantir aí com a Easy, tá aí tudo no comentário fixado, para você garantir a sua locação do carro na Flórida. Não, também nada a ver com questão aí de jogos do Carioca, eu estou falando da Supercopa do Brasil, porque o Flamengo enfrenta o Botafogo que vem, né, desfalcado, hein? Que vem desfalcado, mas que o Flamengo enfrenta o Botafogo em Belém no dia 2 de fevereiro. Estaremos lá, né? E o Flamengo tem que se cuidar. O Flamengo precisa de um atacante, gente. O Bruno Henrique pode jogar, o Gonzalo Plata, mas o Flamengo precisa contratar um atacante efetivo para já começar a pré-temporada. E tem que ser logo. O Flamengo vai ter que recorrer aí, né, ao mercado, trazer um jogador aí, né? A gente fica preocupado com essa situação aí da demora da contratação do atacante aí pelo Flamengo. Bem, vamos lá. A gente vai começar aqui, né? Eu quero começar daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento das empresas que nos patrocinam. Estão aí, né, a Mileses Esportes, né, cara, tem clínica de futebol do Atiço, tudo aí no comentário fixado, cara. Inclusive nosso site paparazzorubronegro.com.br, que tem sorteio rolando sempre, tá? Então, Mais Cabelo, Sonora Acústica, tá todo mundo aí, Visto Rápido, todos estão com a gente no comentário fixado. Olha só, então, segundo o UOL, as bets de Corinthians, Flamengo e outras equipes do Brasil não apareceram na nova lista do governo. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda divulgou nesta terça-feira os sites liberados para atuarem no território brasileiro a partir de 1º de janeiro de 2025. A lista não conta com patrocinadores de 7 times da Série A do Brasileirão, entre eles Flamengo e Corinthians. Rapaz, patrocínio Master. Hoje, a grana maior vem das bets, de todos os canais de YouTube, canais de TV, Rede Globo. Hoje em dia, eu vejo muito bafafá, mimimi. Vai parar de patrocinar ali, vai não sei o quê. Gente, tudo hoje é patrocinado pelas bets. Tá um negócio absurdo, né? É onde está o dinheiro. E esse problema pode ser muito sério para Flamengo, para Corinthians. Eu vou trazer aqui todos os times aí. Ó, patrocinadoras Masters de Corinthians, Flamengo, né? No caso Esporte da Sorte e Pixibet, respectivamente, não estão na lista, tá? A do Corinthians também é a mesma do Bahia e Ceará. Também aparece na camisa do Grêmio, tá? Esporte Vitória, né? Também com outros patrocinadores que não aparecem na lista, tá? Também estão vetadas. Olha que loucura. Tá começando, a temporada tá para começar daqui a pouco aí, pré-temporada, já não vai poder, vai ter que atuar com uniforme limpo assim, porque vai ter multa, não vai poder. Que loucura, né? Então, o que eu sabia é que estava tudo acertado, que tinham pago os impostos, que iam passar, né, a serem liberadas, e assim que saiu essa primeira lista, segundo daqui, ó, a matéria do UOL, tá? Bets de Corinthians e Flamengo não estão patrocinadores Master, gente. Isso preocupa. O que está acontecendo? Dessa forma, o governo federal entende que a atuação nacional das bets com essas licenças seria ilegal, tá? Então, a partir de agora, ninguém
ninguém pode falar, pode divulgar essas aí, ok? E passa a ser ilegal, ok? Se não conseguiram licenças, passa a ser ilegal. Por outro lado, estados emitem licenças que tiveram autorização para atuação nacional por entenderem a lei de uma maneira distinta. De fato, quem vai dizer qual caminho deve ser seguido é a justiça, ok? Então, tem essa questão que os estados entendem, né, um ou outro entende que é legal ainda. A justiça precisa urgentemente se pronunciar sobre isso, explica Andrei Kampf, professor aí, mestre em Direito e colunista do UOL. Ele continua, eu não vejo como a licença estadual possa continuar a autorizar a exploração nacional. Primeiro, que os valores são muito diferentes. Segundo, porque não vejo competência jurídica para isso. Terceiro, fundamental, é que as regras do governo federal com a licença de operação são muito mais rígidas que as regras estaduais. Isso protege o apostador e também a integridade esportiva. A gente sempre vai apoiar a segurança. Sempre apoiar a segurança, tá? Procurada, a patrocinadora do Corinthians informou que está apta a operar em todo o território nacional e reforçou a sua operação, que a sua operação foi confirmada e validada pela Loterge para funcionamento por um prazo de 5 anos, tá? E aí a mesma ainda falou que em paralelo a empresa pleiteou a licença da SPA-MF, tá? Diante desses fatos, o grupo que patrocina o Corinthians reafirma o seu compromisso com a regulamentação do setor e com o jogo responsável, tá? Então, eles ouviram somente a patrocinadora do Corinthians. A gente também vai tentar um contato aí com o pessoal que patrocina o Flamengo, tá? A gente vai tentar um contato para trazer mais tarde. Hoje é 31, é Réveillon, mas a gente até desejar feliz ano novo para vocês aí, né? Tudo de bom, muitos títulos do Mengão, né? Mas a gente vai tentar contato aí com o pessoal da Pixbet para trazer para vocês aí também as informações completas, tá? Então, olha só, a gente tem aqui a situação que a gente vai passar para vocês logo após a pré-temporada, que é o jogo decisivo da Supercopa do Brasil, e o Botafogo perdeu o Luiz Henrique para o jogo contra o Flamengo pela Supercopa, tá? Eles terão aí esse desfalque, visto que Luiz Henrique está de saída. Que loucura, o jogador, para mim, principal do Botafogo, né? É o principal jogador do Botafogo. Segundo o Vene Casagrande, Luiz Henrique não será jogador do Botafogo em 2025. Em reunião ficou definida a saída do atacante, que viaja nos próximos dias para assinar contrato com o Lyon. Ou seja, a barriga de aluguel continua. Eu avisei, ganhou título, os caras estão felizes da vida, sim, mas foi barriga de aluguel. Foi barriga de aluguel. O Luiz Henrique veio, jogou, fez uma gracinha, ganhou o título e tá indo embora. Não fica nem um ano direito aí, os caras que vêm pro Botafogo ficam nem um ano direito. Que loucura, né? Então o Luiz Henrique tá de saída, não joga a Supercopa do Brasil. Importante frisar aí que ele não será a única baixa do Botafogo. Além dele, o Tietê acertou contrato com o Vasco, Marçal não irá permanecer, não teve o vínculo renovado. O técnico Arthur Jorge está de saída do clube também, e o Gatito Fernandes também se despediu ao fim da temporada 2024. Então, tem ainda outros nomes aí que podem estar de saída, tá? Tem outros nomes que podem estar de saída, né? Assim como o Flamengo também não tem Gabigol, tem jogadores saindo, Davi Luiz, tem jogadores saindo, os times estão mudando, né? Então, a gente sabe aí que os dois campeões do Brasileiro e da Copa do Brasil se enfrentam em Belém no dia 2 de fevereiro, tá? Vamos trazer aqui também a situação importante para a gente estar trazendo para vocês, que a condição física, tá? O GE, tá? Trazendo isso aqui, notícia de 3 horas da tarde, ou seja, poucos minutos atrás, estou gravando agora quase 4 horas da tarde, atacante de Burkina Faso tem sofrido com lesões na Ucrânia, tá? Condição física preocupa e afasta Flamengo da contratação de Lassina Traoré. Tá? Então, um dos nomes aí na lista de José Boto para substituir Gabigol, neste momento está mais distante aí de seu reforço do Flamengo. A condição física do centroavante preocupa e afasta o clube da contratação. Tem 23 anos, mas a condição física, eu falava que isso ia ser preocupante, né? É o que afasta o Flamengo da contratação dele. Então, o clube da Ucrânia pagou 10 milhões de euros por Traoré em 2021, depois de apenas 14 jogos em que se destacou com 9 gols. Ele se machucou gravemente. O episódio aconteceu contra o Inter de Milão, pela Champions League, quando sofreu lesão ligamentar no joelho direito com apenas 7 minutos de jogo.
ele caiu em cima da perna, o Dumfries caiu em cima da perna do Lassina Traoré, que teve fratura exposta. Ele ficou 1 ano sem jogar e não conseguiu recuperar o bom momento na temporada 22-23, tá? Então, ele começou bem aí a temporada seguinte, com 2 gols em 3 partidas, mas a fase foi interrompida por uma nova lesão grave, desta vez ruptura do tendão de quadríceps da coxa, tá? O centroavante precisou passar por uma nova cirurgia e perdeu um semestre praticamente inteiro, voltando a jogar só em fevereiro deste ano. Desde o seu retorno aos gramados, ele fez 7 gols e deu 9 assistências em 35 jogos, tendo sido 11 deles como titular. Diminuiu muito a média de gols dele, de participação em gol, né? E aí o Flamengo não deve seguir nas negociações, receoso aí com o histórico de lesões do jogador. Então o clube pensava em um empréstimo com opção de compra e Boto tem como prioridade nesta janela encontrar o substituto de Gabigol e Pedro também, né? Ele lembra mais o Pedro, mas é porque o Flamengo só vai poder contar com o Pedro perto do Mundial, tá? Então essa questão aí do Lassina Traoré é complicada. A gente inclusive teve aí a matéria também publicada sobre o salário do Traoré, né? Que ele recebe aí um salário astronômico na Ucrânia, né? Se fala aqui que o atacante possui aí vencimentos mensais na casa de 800 mil euros, tá? São 5 milhões de reais na cotação atual, e para vestir a camisa do Flamengo o salário teria que reduzir drasticamente. Formação aí do RTI Esporte, e aí a gente sabe que para reduzir tanto, né, o salário, para ele, cara, depende do jogador. É o caso do Firmino, que não quis reduzir lá os 10 milhões mensais, não quis, um contrato que vai render para ele 180 milhões, vai aceitar? Não vai, difícil. A mesma coisa o Traoré, ganhando aí quase 5 milhões por mês, é muita coisa, né? O jogador mais bem pago do Flamengo hoje é o Bruno Henrique, 1 milhão e 800, já com luvas, com tudo, né? Então seria complicado ele reduzir tanto para vir jogar no Flamengo. Fora isso, questão de lesões, né? Então ele tá lá bem, tá tranquilo, tá com um contrato. Entre sair, que tá ganhando 5 milhões, e vir pro Flamengo para ganhar menos, né? E o Flamengo cheio também de desconfiança com relação às lesões, acaba que o negócio fica complicado, né, gente? O valor de mercado dele, ele é avaliado em cerca de 32 milhões de reais na cotação atual, tá? E aí o Shakhtar Donetsk estabeleceu uma multa rescisória pelo atacante de 80 milhões de euros, né? Ou seja, mais de 500 milhões, mas não vai receber isso, já sabem que não vão, um jogador que tem histórico de lesões, como o Pedro vai ter, né? Se tem uma coisa que o Flamengo vai ficar mais tranquilo é com relação a interesse de clubes de fora no Pedro. Clube europeu, para contratar o Pedro, que vem de 2 lesões aí já, de 2 cirurgias sérias na carreira, dificilmente alguém vai pagar caro para tirar o Pedro do Flamengo. E a gente sabe da qualidade dele, sabe que ele vai recuperar e sabe que ele vai ser um jogador aí absurdo no futebol brasileiro por mais aí 6 anos aí, fácil. Fácil, Pedro é monstro. Só que, ou mais, hein? 8 anos, não sei, mas é monstro. Pra gente, lucro desportivo pro Flamengo, fantástico. Fantástico, né? Essa é a realidade. Olha, a gente teve aí o Cruzeiro estudando aí a contratação do Davi Luiz, zagueiro ex-Flamengo, tá? Então, tá encerrando o contrato hoje, assim como o Gabigol, né? O contrato encerrando hoje do Gabigol. Então o Flamengo já iniciou o planejamento visando a temporada 2025. Dessa forma, a diretoria decidiu que não irá renovar o vínculo com o Davi Luiz. Deu aquela confusão toda que não foi comunicado e depois foi comunicado o empresário, ele que pediu para o empresário não comunicar e tudo mais. E segundo a rádio Itatiaia, o Cruzeiro planeja anunciar o defensor nos próximos dias, tá? Então, além do atleta, eles também esperam aí a chegada de um outro zagueiro, porém o nome é mantido em sigilo, tá? Então, o nome de Davi Luiz é bem avaliado e pode ser a contratação aí do Cruzeiro para a zaga, tá? Então, a gente tem aí também o Corinthians de olho na contratação do Davi Luiz e o Casagrande, o Walter Casagrande Júnior, ele comentou: o Davi sempre foi um cara dedicado em todo lugar, honesto para jogar, né? Nunca foi um cara sacana, não dá para falar nada de mal do Davi Luiz. Muito pelo contrário, são só elogios, só que ele foi dispensado do Flamengo. Por que ele foi dispensado do Flamengo? Porque o custo era alto e o retorno era pouco. Então, eu acho que não vale a pena para o Corinthians. Quando você chega no fim e quer prolongar, as coisas começam a ficar piores. No futebol, você tem mais contusão, você falha mais, você já não tem o mesmo ritmo, a intensidade é diferente daquilo que exige num jogo. É difícil você desligar de uma vida intensa de sucesso.
de grandes jogos, de grandes títulos, de muita visibilidade. É difícil pro cara, tá? E isso aí em qualquer profissão, mas jogador de futebol, que é super conhecido, é difícil o cara largar. Ele tem medo. O que será amanhã, né? Então, o Casagrande falando aí sobre o Davi Luiz, né? E achando que não é uma boa o Davi Luiz ir para o Corinthians. Gente, é isso. Mais tarde aí a gente volta mais perto aí do Réveillon, eu venho trazer mais notícias para vocês, a gente vem falar mais de Flamengo, mais de mercado. Quero agradecer aí o carinho de vocês sempre aqui com a gente, mais um ano aí vocês com a gente, né? Os patrocinadores mudam, estão sempre mudando, tem alguns que ficam com a gente com mais cabelo, né? Ficam mais tempo, a Sunset que hora ou outra volta. As coisas mudam, passam por aqui, né? Mas você não, você está sempre aqui. Você está sempre aqui com a gente. Feliz ano novo, tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.